Bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Peço a você que se inscreva e deixe seu like para trazermos cada vez mais histórias de terror mais terríveis. Minha adorada criatura. Já fazia algum tempo que havia deixado a vida na cidade. Troquei-a por uma tranquila vida no campo, longe da agitação, do barulho e dos problemas de um grande centro urbano. Um sítiozinho no interior do Paraná parecia ser a solução para a vida estressante que levava. Assim tudo começou. Umas economias foram investidas na compra da pequena propriedade na qual escolhi viver sozinho. Ali plantava, criava alguns bichos nos momentos de folga, lia histórias de suspense ou saia caçar na mata junto a meus 4 cachorros americanos. Uma antiga paixão que trago desde criança, pois isso muito fazia junto a meu velho pai. Passado algum tempo, em uma rotineira caçada, aconteceu algo que ainda hoje não compreendo. Enquanto meus cachorros perseguiam o que eu pensava tratar-se de um veado, como na maioria das vezes, adentrei na mata fechada e a noite era de um céu cheio de nuvens que não deixavam que a bela lua cheia clareasse o cenário o tempo todo. Os cães estavam muito agitados, mais do que de costume, na perseguição ao suposto veado, que se embrenhava cada vez mais no coração da mata. Em determinado momento, acudiram à caça e o alvoroço foi maior ainda, com os cachorros cada vez mais agitados. E me surpreendi quando, chegando ao local, ouvi alguns deles ganindo de maneira a demonstrar medo ou submissão. Logo todos ganiam, uivavam de uma maneira que eu nunca vira antes. Quando me aproximei a uma distância suficiente para perceber o que estava acontecendo, notei que o animal estava acuado junto a uma parede de rochas aparentemente sem saída. Os cachorros, no entanto, mantinham uma atitude de aparente rendição. Aquilo que eu pensava ser um veado gania e uivavam desesperadamente. Normalmente mostravam muita agressividade quando acusavam alguma caça. Aproximei-me, como fazia de costume, procurando uma distância para o tiro com a minha velha espingarda. 28 e com todo o cuidado para não atingir um dos meus cachorros. Percebi que o animal aparentava tranquilidade e pareceu-me mesmo um veado, pelo tamanho, por apresentar uma coloração característica dos pelos e pela postura. Era tudo o que eu conseguia ver naquele momento de pouquíssima claridade. Assim que acionei a lanterna para atirar com segurança, tive uma das maiores surpresas da minha vida. Não havia animal nenhum, nem veado, nem gato do mato, nada disso. O que eu via logo à minha frente, encostada à parede de pedras, era a figura de uma bela mulher nua e visivelmente assustada. Os cachorros estavam naquele momento, assim como eu, mudos. Prestei assistência tentando protegê-la com o meu casaco e levei-a para minha casa. Ela não disse uma palavra durante todo o caminho e mesmo 2 ou 3 dias depois, sendo que ficou deitado o tempo todo, apresentando um estado meio que catatônico. Quando finalmente começou a reagir, disse chamar-se Carolina. Apesar de insistentes perguntas, não consegui saber de onde viera, de quem se tratava, afinal, nada. Sempre que eu insistia em perguntar algo, ela emudecia. No mais, começamos a conversar sobre várias coisas. Ela demonstrava ser muito inteligente e fazíamos companhia um ao outro. Sondei de forma cautelosa na cidade que ficava a 20 quilômetros do meu sítio, se havia alguma mulher com pelo menos 25 anos desaparecida. Soube de uma que nada se parecia com Carolina. Sondei as propriedades vizinhas e ninguém havia ouvido falar de nada. Assim passamos a conviver. O tempo foi passando e logo a solidão e a carência de ambos foram responsáveis para que passássemos a viver como marido e mulher. Ela me ajudava em qualquer um dos afazeres do sítio, com as plantações e também com a criação. Tivemos muitos momentos bons por um bom tempo e eu já nem me preocupava mais em saber de onde viera para meus vizinhos, os quais,
Com pouca frequência via o mais próximo. Morava à distância de 1 quilômetro e eu dizia que a conhecera havia alguns anos na cidade e agora havíamos decidido morar juntos numa noite de bela lua cheia e temperatura muito agradável, daquelas que você diz não estar nem frio nem calor. Cheguei em casa um pouco mais tarde e já estava escuro. Senti a falta de Carolina. Vasculhei os cômodos, sempre chamando seu nome, mas nada encontrei. Pensei que talvez estivesse lá para o lado da estrebaria. Então ouço os cachorros em um estado de excitação extrema. Parecia que haviam acuado alguma coisa. Imediatamente pego a espingarda e corro para verificar o motivo do alvoroço. Com a claridade propiciada pela janela que ainda estava aberta, consigo ver junto à estrebaria o que no início pensei ser um cachorro, mas reconheci como não sendo um dos meus, pois era de uma coloração muito escura, enquanto os meus eram 3 brancos e um malhado, mas era maior do que qualquer um deles, bem maior e mais peludo. Também estava apoiado em 4 patas e rosnava ferozmente para os cães, que também demonstravam muita agressividade. Aproximei-me e fiz mira com a espingarda. Foi quando a criatura voltou a atenção para mim e tenho a impressão que me olhou dentro dos olhos. Um olhar que continha um tanto de cumplicidade, um tanto de intimidade. Congelei e não puxei o gatilho. Por alguns instantes fiquei paralisado, tendo à minha frente a besta que continuava a me olhar dentro da alma. Foi nesse momento que um dos meus cachorros avançou valentemente em direção à criatura que, num movimento brusco e ágil, moveu uma das patas dianteiras, atingindo o pobre, rasgando-o ao meio, como se ele fosse feito de papel. Os outros cães recuaram, ganindo. O sangue do infeliz respingou nos demais, manchando também uma parede ao lado deles. A coisa então ficou de pé, apoiada somente nas patas traseiras. Levantou as 2 dianteiras, que nesse momento eu poderia chamar de braços, e olhou para o céu por longos, infindáveis segundos. Um urro tão bizarro e aterrador que os cães imediatamente retrocederam, um deles para dentro de casa. Com extrema agilidade, a criatura pulou por cima da cerca e ganhou a mata. E por alguns momentos ainda ouvi o barulho do mato quebrando. Até que houve, por fim, silêncio absoluto. Hoje vivo nessa pequena cela, na própria delegacia do município, aguardando o que farão comigo. Com certeza serei julgado por algo que não fiz. Sei que alguém suspeitou do sumiço da minha companheira e começaram a investigar. Eu nem sabia o que dizer, simplesmente que sumira. Mas andaram cavando em minha propriedade e encontraram um corpo enterrado, já em estado avançado de decomposição no meio da mata. Dizem ser ela, Carolina? É claro que não. Como poderia? Dos meus animais, incluindo os cachorros, um vizinho hoje toma conta. A casa permanece fechada, assim como essa cela. Dizem que a matei. Dizem que a enterrei na mata. E mais como poderia? Se todas as noites ouço seus urros em meio às árvores que circundam esse lugar? A suicida deixou o apartamento sem se preocupar se as janelas estavam fechadas. Não se despediu do cão que dormia confortavelmente na lavanderia ou simplesmente não quis fazê-lo. Despedidas são sempre tão tristes. Também não se importou com a madrugada fria que começava, nem pensou no resfriado que atravessava e que poderia agravar se enfrentasse a neblina úmida da noite. Poucas quadras a separavam da velha ponte. Depois seriam aproximadamente 10 metros até atingir a superfície fria da água e mais 5 ou 10 para conhecer o fundo do rio, que tantas vezes fora cenário de cartões postais da pequena cidade. O vento fustigava o rosto alvo, a pele fina e frágil, assim como sua igualmente frágil alma. Se vai pular, pule logo.
Não pense muito ou desiste, amanhã vai continuar com a mesma vida de merda de sempre. A jovem foi surpreendida pela voz grave que vinha da outra extremidade da ponte. Como não perceber a presença daquele homem ali e como ele sabia das suas intenções? Pensa que sabe da minha vida. O homem não responde. Aproxima-se lentamente. Veste-se com elegância, todo de preto, sapatos, terno e gravata, além de um sobretudo. Fuma um cigarro e usa chapéu. Ela pensa que em toda a sua vida, com exceção dos filmes, nunca conhecera um homem que usasse chapéu. Sei mais do que você imagina. Conheço sua dor. Conheço suas intenções. Você quer dar fim a um sofrimento intenso, porém só intensificará o tormento. Você vive um dilema, eu sei. Em se pular, terá que prestar contas disso. Se não pular amanhã, terá que olhar para os mesmos rostos de sempre que lhe diminuem, que lhe desprezam. Conheço sim, suas angústias. Quem era aquele homem que tragava tranquilamente um cigarro enquanto invadia a intimidade de sua alma? Parecia alguém que a observava havia tempos. Testemunhava a cada minuto de tormento sob o chuveiro ou fingindo normalidade frente às vicissitudes que enfrentava. Então não tenho a noite toda. Se quer meu conselho, pule logo sem pensar muito. Esse mundo é uma dor que você já não consegue suportar. Por que pensar? Por que desistir? Talvez a maioria dos suicidas que se encontram na iminência de realizar o ato, esperem realmente que alguém interfira tentando evitar. Não era seu caso. Queria realmente pôr um fim naquilo tudo, até onde a memória lhe permitia. Há tempos vi as sombras em seu apartamento, além de complicadas relações pessoais e a perda de um ente querido. Somados à solidão, tinha que conviver com aqueles vultos que pareciam velar seu sono, observando-a em silêncio sepulcral. Acredito que você não vá pular ou já o teria feito. Diz o estranho, já tão próximo que era possível sentir o hálito de nicotina. Ele era certeiro com as palavras. De fato, pelo menos momentaneamente, ela se põe a pensar. Sabe, e tenho vindo bastante aqui. Nos últimos tempos tem crescido o número de pessoas que dão cabo das próprias vidas. Eu não interfiro, como você pode bem comprovar. Se quiser que faça. Quem é você? Um anjo? A morte. Quem diabos se veste assim hoje em dia? O vento frio castigava a pele alva e tornava o concreto dos pilares da ponte ainda mais gelado. Não se podia ver ninguém até onde a vista alcançasse o estranho. Traga o cigarro e solta uma baforada que lhe atinge em cheio o rosto. Há 2 meses você não deve lembrar, ou talvez nem tenha sabido, uma jovem parecida com você se jogou daqui e lembro bem do impacto do corpo com a água fria. Esse rio é muito bonito e suas águas relaxantes, mas somente de dia. À noite a escuridão de tudo toma conta e esse rio se torna o fim ou potencializa o sofrimento de muita gente. Você quer mesmo conhecê-lo à noite? O estranho tem um olhar penetrante, enigmático. Ela pensa ser melhor ir embora. Nos vemos por aí, diz, retirando-se furtiva, enquanto se afasta, colocando o capuz do moletom. Observa de lado que o estranho permanece parado, observando sua retirada. Ele, por fim, faz um movimento com o dedo, arremessando a ponta do cigarro em direção ao rio. A brasa desenha uma linha cor de cobre no ar e, por fim, em contato com a água fria, extingue-se novamente em seu apartamento. Tranca a porta, ofegante, e vai à lavanderia. Olavo, o pequeno cão, dorme na mesma posição de quando saíra. Vai à cozinha e liga a chaleira elétrica. Em instantes,
O aroma de café fresco toma conta do pequeno apartamento. Decide que irá para a cama após o café, sem sequer tirar a roupa do corpo, provavelmente sem mesmo escovar os dentes. Senta no sofá, mantendo o recinto na penumbra. Olha para as sombras que a observam e sorri. O bosque residir em numa grande propriedade. Tem prós e contras enquanto criança. Muito espaço para explorar aventuras e fantasia. Quando mais velho, espaço demais poderia até piorar uma eventual solidão. Vivi esses dois momentos na grande casa em que moro desde que nasci. Era uma mansão, na verdade, com 2 pavimentos, muitos quartos e escadarias. Lembrava bastante as mansões do período colonial, das grandes fazendas de café. Acredito que meu pai realmente se inspirou nisso. Talvez assistindo aos filmes de época que tanto gostava. Ainda criança, explorei exaustivamente todo o pequeno bosque que ficava atrás da mansão, normalmente com meus irmãos e outras crianças da vizinhança. Costumávamos procurar cogumelos. Minha mãe sabia quais eram e se podia comer, assim como sabia muito bem prepará-los. Depois das chuvas, era o momento de explorar em busca deles. E o bosque parecia muito maior naqueles tempos. Parece que quando somos crianças, tudo ao nosso redor adquire dimensões maiores. O tempo passou, eu cresci e todos foram aos poucos seguindo seus caminhos. Perdi contato com aqueles que tinha por amigos e passei a me acostumar e até gostar de ficar sozinho. Meus outros 2 irmãos mais velhos morreram em um trágico acidente de carro, ainda crianças. Minha mãe já tinha morrido havia muito tempo, perderá a luta para um câncer ainda bem jovem, e meus tios sequer em seu passamento vieram. Havia uma intriga antiga na família. Posso dizer que nossa história tinha uma relação muito estreita com a tragédia. Meu pai, por fim, morreu afogado no grande lago que ficava atrás do bosque. Ele que sempre se mostrará um ótimo nadador. Ironias do destino. Eu tinha 25 anos. Ele não nascerá um homem rico, mas conseguiu erguer um patrimônio bastante considerável. Apostando no vinho, aprenderá ofício com os pais, imigrantes italianos. Eu, único filho ainda vivo, acabei herdando a grande propriedade, assim como a fábrica e demais bens da família. Eu havia sido deixado em uma situação financeira muito confortável e podia administrar a empresa uma renomada vinícola. Mesmo sem sair de casa, pois contava com gente de extrema confiança para me auxiliar. Com isso me tornei um casmurro. Como na obra de Machado. Havia poucas pessoas além da própria empregada Laura. E até evitava mesmo de fazê-lo. Era um terreno imenso que continha, além da grande residência e do bosque, um pier que proporcionava momentos de diversão. Nadar e pescar eram meus passatempos preferidos junto ao meu pai. Hoje moro sozinho. Minha única companhia é Laura. Já com certa idade, ela cumpre o expediente apenas de dia. Jamais fica para a noite, nem para os finais de semana. Mesmo após a morte de meu pai, ela decidiu continuar na casa. Talvez porque onde mais conseguiria um emprego? É de confiança. Fala pouco e acho que conhece a casa melhor que eu. Mesmo assim, eu posso saborear de toda a privacidade a que tenho direito. Mas às vezes essa liberdade toda tem um gosto amargo. É muito bom estar só quando se quer estar só. Quando isso não é uma opção, toma lugar um perigoso vazio. Nesse momento da minha vida, hoje com mais de 40 anos, aprecio o caminhar pelo bosque. Não costumo visitar o pier, pelo que se sucedeu com meu pai. Como ninguém me visita, eu diria ser o pior lugar mais deserto do mundo.
O pequeno bosque tem seus atrativos, pelo menos durante o dia, mas não posso dizer o mesmo quando anoitece. Tenho visto coisas entre as árvores. Sei que vultos e sombras podem ser fruto da imaginação, principalmente quando se está sozinho. Mas o que dizer de também ouvir vozes? Cheguei a pensar, é claro, em ladrões. Afinal, eu era um homem rico, dono de uma sólida empresa e todos sabiam que sequer seguranças eu tinha em casa. Nem cães eu mantinha, pois nunca gostei desses animais. Desde que fui mordido por um deles. Na verdade, era até um milagre nunca ter sido assaltado. De qualquer forma, o que quer que lá existisse, limitava-se ao bosque. Na grande mansão jamais testemunhei nada estranho, mesmo ela sendo um cenário perfeito para uma história de terror. Os vultos podiam ser vistos no bosque sempre à noite. Eu não era capaz de entender o que as vozes diziam. Em uma dessas noites cheguei a atirar para o alto, mas nos dias que se sucederam, as aparições continuaram. Passei a vigiar, sentado em minha poltrona, a janela que dava melhor visibilidade ao bosque. Sempre com o velho rifle de meu pai sobre o colo. Às vezes era possível ver por entre as árvores algum reflexo da lua na água do grande lago e parte do pier. Muitas vezes investiguei o bosque durante o dia após tais eventos. Jamais encontrei pegadas ou algum outro tipo de marca. Não contei a ninguém sobre isso, mesmo porque praticamente com ninguém conversava e pouco somente com a velha empregada. Não queria assustá-la. Se ela também se fosse, eu ficaria definitivamente sozinho. E assim se findam meus dias em sozinho na enorme mansão. Trôpego em suas grandes escadarias, vazio em seus infindáveis corredores. Boa parte do tempo com o rifle nas mãos, observando velhos quadros em suas molduras cheirando a mofo. A velha empregada nunca mais apareceu. Eu continuava a ver as sombras que dançavam entre as árvores. Por vezes também dancei patética e desajeitadamente na própria varanda da grande casa. Eu continuava a ouvir as vozes que às vezes pareciam sussurros de alguém a apenas 2 passos de mim. Ainda mantinha vigília à noite, mas já me acostumara com os habitantes do bosque. Tornará-se uma apaziguante rotina passar as noites, mesmo as mais frias, sentado confortavelmente na velha poltrona à janela e tragar do bom fumo e beber do bom vinho que trazia em seu rótulo o nome do meu pai. Este vídeo foi maiorzinho. Agora quero ver quem chegou até o final. Quero que comente o horário atual neste atual momento aí. Que horas são? Se você ainda não deixou o like, sinta-se à vontade. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.